Glória a Deus. Nós somos da Assembleia de Deus de Bacabal, levando o Evangelho a toda criatura. Assim nos disse o Senhor: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós queremos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 22, e vai nos dizer: alegrei-me quando me disseram, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor como testemunha de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos dos juízos, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar com o diácono Elias. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graça te damos, meu Senhor, por estarmos aqui, Pai querido, na tua presença nesta manhã. Ó Deus, para levar a tua palavra, meu Senhor Deus. Vai abençoando, meu Senhor Deus, o vizinho que vai ouvir a tua palavra, Senhor. Trabalha, meu Deus, no coração de cada um, meu Senhor Deus. Vai fazendo uma transformação, Senhor Deus, nesta manhã, na vida, meu Senhor Deus, de cada um, Pai querido, que ouvir a tua palavra. Meu Deus, tu conhece a vida de cada um, Pai, enquanto nós estamos pregando aqui a tua palavra, Senhor. Vai curando os enfermos, meu Deus, vai libertando os cativos, Senhor. Ó Deus amado, vai repreendendo tudo, meu Senhor Deus, da vida, meu Senhor Deus, deste povo, e que a graça, que o poder do Deus eterno possa estender na vida de cada um, meu Senhor, e a tua glória derramar, meu Senhor, neste recinto. Deus bendito santo, abençoa este trabalho, eu te peço em nome de Jesus Cristo, amém. E amém. Glória a Deus. Iremos louvar ao Senhor com o número de 243. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isso. Gozaremos em tua face, ao Cordeiro ressuscitado, com doçura assim nos enlaces, para ouvirmos que nos foi dado. Ó, nos manda a tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, e enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida para tua igreja, ó, novidade, pois desejamos que pureza em nós se veja. Abençoa, ó Deus Santo,
teus servos em todo o mundo, abençoa o nosso campo e dá vida aos moribundos, abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como a ave que no seu ninho tem seus filhos, bem obrigado, aleluia. Glória a Deus. 127. O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por linha procurar, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra tendo teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna-se o último para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra tendo teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de viver. Vai depressa lhe anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra tenda o teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudarás bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra tendo a teu mandar. Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir nosso irmão Davi com uma palavra. Que esta palavra possa entrar no seu íntimo, no seu coração, que você possa a fazer bom uso dela. Amém. Nessa oportunidade, quero cumprimentar com saudação a todos os moradores aqui vizinhos, presentes, os que estão ainda dormindo, que despertem com essa palavra maravilhosa nessa manhã. E nossa igreja feliz e abençoada com uma paz do Senhor Jesus. Quero meditar com os irmãos e com todos os amigos a palavra de Deus que está no livro de Romanos, capítulo de número 5, versículo 12. Eu espero que vocês estejam atentos, a todos aí que estão a ouvir a palavra, nossos colegas, nossa vizinhança. Dê crédito que a palavra não é do homem, mas é de Deus. Ela faz um milagre na sua vida
A partir do momento que você dá crédito, ela pode transformar o seu viver. Diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mais uma vez. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém. Graças a Deus. Meditando nessa palavra, neste versículo que foi escrito pelo apóstolo Paulo, nós temos um conhecimento nessa narrativa, onde ele expressa os acontecimentos que aconteceu com o homem lá no Jardim do Éden. Este homem chamado Adão, ele foi o homem que pecou. E essa morte que está referindo aqui no texto é baseada através do pecado causado por ele. Então, não era para que o homem morresse, o homem era para viver eternamente lá no jardim. Mas infelizmente, por motivo da desobediência do homem para com Deus, essa morte que não existia antes passou a existir. E o pior de tudo é que ela passou a todos nós. Nós, como os inocentes que éramos, também compartilhamos dessa morte, através da desobediência do nosso irmão Adão. Mas, para que tudo isso fosse desfeito, foi necessário que um dia Cristo viesse a essa baixa terra, por meio do amor de Deus para com todos nós, sendo enviado como um cordeiro, um sacrifício, e ser morto numa cruz, pendurado, para que ele nos desse esse direito de retorno aos pés do Senhor. Porque nós estávamos também na desobediência, nós estávamos em pecados causados por Adão, como foi falado. Mas mesmo assim Adão pecou, mas Jesus nunca pecou, mas mesmo assim pagou o preço por nós, pendurado na cruz como culpado, mas sendo inocente. E esse próprio Cristo que pagou o preço de sacrifício por nós, ele nos reconhece a partir de agora que somos filhos de Deus, porque nos aproximou do Senhor por meio do seu sacrifício. E esse mesmo Cristo, Jesus, que nos resgatou, tirou do lamaçal do pecado a cada um de nós que estamos aqui, nos afastou da desobediência e do afastamento direto com Deus, nos dá uma oportunidade nessa manhã de voltarmos aos pés de Cristo, de voltarmos aos pés do Senhor, nosso Deus, por meio de quê? Por meio da aceitação, aceitando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Senhor e Consumador e Autor da nossa fé. Então, para isso, é preciso que você dê crédito, abra seu coração, dê um passo a Ele, medite que você é pecador, que você é uma consequência do pecado de Adão. E para que esse perdão lhe alcance, essa graça, é só por meio de Jesus Cristo, através do seu sacrifício. Faça isso nessa manhã, abraça essa causa. Meu querido, se você pensar que a vida é muito boa, e se pensar também que a morte não é legal, você vai entender que só Cristo pode te restaurar, porque de ti mesmo tu nada podes fazer. Faça isso nessa manhã, acredite, confie e venha aos pés de Cristo. Ele te espera nessa manhã. Aí você pode até perguntar onde é que ele está. Ele está na palavra. A palavra dele diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome ali estarei no meio deles. Então por isso, venha nessa manhã, aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para a tua inteira felicidade. Então quero mais só fazer uma leitura a respeito do pecado. Está citado também em Romanos capítulo de número 6, versículo 23.
apenas para complemento desse texto que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Pronto. Finalizando aqui, dizendo para você que se você quiser vida, você tem Cristo. Se quiser morte, permaneça no pecado. Eu creio que você não quer permanecer no pecado. Você quer vida com abundância. E essa vida com abundância está em Cristo Jesus. Aceite o nosso Senhor e Salvador nesta manhã, para a tua inteira felicidade. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Eu saúdo os irmãos em Cristo e os demais ouvintes na santa e gloriosa paz do Senhor. Quem quiser acompanhar o número 28 da harpa cristã. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouve a mensagem de teu bom Jesus, que tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão. Podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda carga por ti Ele quer levar. Alma dolorida, ouve o teu falar. Senda espinhosa, Ele já andou. Morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão. Podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará. Sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador. Crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com sua forte mão. Podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos com a leitura que está no livro de Lucas 10:25, onde Jesus ensina um certo homem, conhecedor da lei. Mas Jesus, o tema é: faça isso e viverás. Esse é o tema da palavra de hoje. Fazer isso e viverás, disse Jesus. Faça isso e terá vida eterna. Aí você pode até questionar: como diz fazer isso e viverás se eu estou aqui eu estou vivo? E quem te garante que tu está vivo? Quem te garante que tu está vivo?
Existe o engano da alma. Existe a mentira do homem. Existe a mentira da ciência. E, sobretudo, a mentira de Satanás. Paulo uma vez disse que todo homem é mentiroso. Só Deus é verdadeiro e verdadeiro para sempre. No homem não há verdade. Tudo que é no homem é mentira, é ruim. Mas tudo que é em Deus é verdade. Jesus disse que Ele era a verdade, que Ele é a verdade. Ele também disse que o Espírito é a verdade. Ele também falou que o Pai também é a verdade. E como eu já citei aqui, existe o engano da alma. Essa vida terrena aqui, nesse mundo, é passageira. Tudo passa. Muitos se enganam, achando que essa vida aqui é viver. Existe a vida eterna e existe a existência eterna, que não é a mesma coisa. A existência eterna não é vida eterna. Existe uma diferença entre o homem e os animais. Qual é essa diferença? É que os animais não têm alma e muito menos espírito. Mas o homem é alma viva. O homem tem alma e espírito. E qual é a diferença entre o homem e os espíritos, demônios, anjos, Deus? É porque o homem é espírito, só espírito, e Deus é espírito vivificante. E qual é a diferença entre o espírito e o espírito vivificante? O espírito é só espírito, aquele que foi criado. E o espírito vivificante é aquele que não só criou o espírito, mas também criou a carne. E esse homem perguntava a Jesus: o que eu devo fazer para dar a vida eterna? Isso significa que tem vida e vida eterna. Jesus diz: fazer isso e viverás. E esse jovem vivia aqui na terra. Como eu já citei, o homem é alma, e a alma não morre. Existe a existência eterna e existe a vida eterna. Os animais, quando morrem, ele passará e passará para sempre. E o homem, quando morre, permanecerá para sempre na sua existência eterna. Porque a alma não desaparece, ela não passa, mas ela morre. Morre na sua existência eterna. Então aquele jovem perguntava a Jesus: o que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? Eu já citei o texto de Lucas 10, 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? Ao que aquele homem respondeu: a isto respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração,
de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus disse: você entendeu corretamente. Faça isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou-se: quem é o meu próximo? Porque sempre acontece isso. Aquele que se acha demais sempre tem algo a questionar. Ou seja, o religioso, quando ele escuta a verdade, ele quer questionar. Aquilo tocante a Deus ele não questionou, mas tocante o homem ao próximo ele questionou: quem é o meu próximo? Como eu já citei aqui no texto, nessa pregação, existe a existência eterna e existe a vida eterna. São duas coisas diferentes. Você pode estar vivendo uma existência eterna, mas é longe da vida, ou seja, no fogo eterno. Todos nós vamos viver uma existência eterna, mas nem todo viverá a vida eterna. Amém? Eu sei que o tempo está pequeno, mas se me permitir eu vou ler o resto do versículo aqui, do capítulo. Jesus perseguiu dizendo ao homem, Jesus prosseguiu dizendo: o homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões, e estes depois lhe tiraram a roupa e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele mesmo lugar e vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia seu caminho, passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. Aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele e aplicou-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, tratou dele, e no dia seguinte separou os 2 denários e entregou o hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, se você gasta algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe pareceu ter sido o próximo desse homem que caiu nas mãos dos ladrões? Ao intérprete da lei respondeu: o que usou da misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Mas Jesus aqui não está dizendo só fazer o bem que terá a vida eterna. Muitos se enganam com esse versículo e diz: faz o bem e terá a vida eterna. Jesus disse isso. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus primeiro, com todas as tuas forças, teu coração, com todo o teu entendimento e conhecimento. Agora vai junto do teu próximo, que aí tu terá a vida eterna. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Lorival, com hinos, depois o irmão David pregando a palavra do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Gostaria de saudar a todos com bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e
Deus possa nos conceder um excelente dia. Gostaria de louvar a Deus com o número 545. 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, em plena glória verei Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúdo os irmãos nessa manhã com a gloriosa paz do Senhor. E nossos amigos ouvintes que estão ao alcance desse som, com uma boa manhã de salvação. E queremos estar lendo a palavra do Senhor, Efésios capítulo número 2, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Meus amados irmãos, ouvintes da poderosa palavra de Deus, queremos lhe dizer que nesta manhã você é um bem-aventurado, está mais uma vez ouvindo a palavra do Senhor. Estamos aqui nesse propósito de trazer a verdade de Deus para a sua vida, para o seu coração. Ele dizer que este mundo que estamos vivendo, um dia ele vai perecer, um dia nós vamos partir dessa terra, e nós deveremos buscar a verdadeira vida eterna, como o nosso irmão já falou, que existe duas vidas eternas, uma sem Deus e uma com Deus, e cabe a você escolher qual delas você vai receber, porque a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que o homem está ordenado a morrer uma vez, depois seguindo o juízo, a morte, depois da morte seguindo-se o juízo. Então o homem ele só pode escolher essa vida eterna em vida, porque depois que ele morre não tem mais direito. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça
é a fé no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que essa graça é um favor que o homem não merece, porque esta graça foi dada por Deus, é um presente que nós recebemos da parte do Senhor, porque o mundo, ele rejeita a graça de Deus. Muitos estão vivendo aí no mundo pagando para ir para o inferno. É uma realidade. Infelizmente nós temos que falar a verdade, porque tudo é pago, tudo do mundo é pago. Você paga para beber, paga para fumar, para se prostituir. Tudo isso aí são as consequências. Quando você morrer, você vai levar consigo, porque a Bíblia diz que o inferno não foi preparado para nós, foi preparado para Satanás e os seus demônios. Mas o homem, porque não obedece à palavra de Deus, rejeita a salvação do Senhor Jesus Cristo. Deus providenciou a salvação através de Jesus Cristo, enviando seu Filho. A Bíblia diz em João 14,6, diz o seguinte: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo expressando as suas palavras, dizendo que Ele é o caminho, porque não existe caminho além de Jesus Cristo, a qual o homem chegará ao Pai. Você tem que escolher esse caminho, porque você está escapando da condenação eterna. Jesus Cristo é a verdade. Que verdade é essa? No mundo há muitas verdades, mas a verdade que nós devemos crer absolutamente acima de tudo é no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque o inimigo, ele camufla, mistura, dizendo que isso não pode, aquilo não pode, não tem nada a ver. Mas a verdade de Deus, que a palavra condena tais práticas. Se o homem não se arrepender dos seus delitos, dos seus pecados, ele não vai herdar a vida eterna. É necessário o homem nascer de novo, renunciar, abandonar o seu pecado, para que ele possa alcançar a graça de Deus na sua vida. Deus, ele já providenciou a salvação através do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu no seu lugar, no meu lugar. Se estamos vivos, respirando nesta manhã, foi porque ele deu a sua vida para nós ter essa oportunidade. A palavra graça é um favor imerecido que o homem não merece. Ele salva. A Bíblia diz que a graça, ela justifica o injustificável, ela perdoa o imperdoável. A graça, ela é uma nova oportunidade que Deus dá para o homem, né, de ser salvo, em vez de condenar. Então, esta graça está diante de você, escolhendo este caminho, porque se você escolher o caminho da salvação, você vai alcançar a vida eterna. Agora, se você achar que esse caminho que você está vivendo, como diz em Provérbios 14:12, diz assim: há caminhos para o homem que parece direito, mas no fim são caminhos de morte. Pode até parecer bom aos olhos, né, aparentemente, mas no final é um abismo, onde qual o homem vai cair e jamais vai retornar. A Bíblia diz que o rico estava desejando, né, que Lázaro molhasse a ponta do dedo em água para refrescar sua língua, mas infelizmente tinha um abismo, a qual impedia de ele ir até ele. Então há uma separação entre Deus e o homem, e só Jesus Cristo é a ponte entre Deus e o homem. A Bíblia diz em Provérbios que o caminho para o justo é para cima, para que se livre do inferno que fique para baixo. Hoje nós estamos pregando essa verdade. Cabe a você dar ouvido e escolher a vida eterna para que vive você. A Bíblia diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê em Jesus Cristo e salva a sua vida. E a promessa de Deus é para salvar a sua família também. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir nosso irmão Joés com um louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Saúde, irmãos, com paz do Senhor. E aqueles que estão a ouvir esta voz, um bom dia. Que o Senhor abençoe o dia de cada um de nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus.
quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Pai, toda essa vida vai e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria sim, em prazer ou mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo o crente que sou, e concede tantos bens. Usa-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. O Senhor te convida nesta manhã para aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Pai, o que é melhor tu dás, e mesmo assim, tão ansioso eu sei que sou. Pai, toda essa vida vai pedi e dei tão pouco a ti, Senhor. Lembro-me de uma vez que eu tanto murmurei, porque eu me vi sem honra e valor. Mas ao cair em prantos, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo o crente que sou, e concede tantos bens. Toma-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo o crente que sou, me concede tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer agora junto a ti. Quero me refazer. Glória a Deus, vamos ouvir nosso irmão Alex com a porção da palavra. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque cometes do pão e vos saciastes.
Isso aqui é uma verdade bem clara para todos nós. Mesmo para quem não leu a Bíblia, já assistiu o filme a respeito de Jesus. Uma multidão seguia Jesus, porém a multidão que seguia Jesus, quase que 100% dessa multidão ia atrás de Jesus pelo alimento, pela cura, pelo milagre, pela libertação das possessões demoníacas. Todas as pessoas que ao encontro de Jesus era por interesse pessoal mais terreno. Poucos dessas multidões iam atrás de Jesus para receber o perdão dos pecados e a salvação da vossa alma. Do mesmo jeito tem acontecido hoje. Para muitos, Jesus é um mordomo que está lá para nos servir quando não tem o que comer, quando não tem o que vestir, não tem onde morar. Jesus é aquele que a gente ora para dar um emprego, para dar saúde. Jesus é aquele que oramos para fazer a faculdade, para tirar a carteira de habilitação, para comprar um carro, comprar uma casa, para ter um filho. Jesus é tudo isso para muita gente. É como se Jesus existisse apenas para saciar os nossos caprichos, saciar os nossos desejos, que por muitos são carnais e terrenos. Mas nós esquecemos que este não é o propósito de Jesus. Jesus pode sim dar tudo que nós precisamos aqui para viver nesta terra, mas o principal propósito de Jesus não é saciar ou resolver os nossos problemas aqui na terra, mas o principal propósito de Jesus é que nós venhamos entregar a nossa vida para Ele, confessar Ele, não como nosso mordomo, mas como nosso Senhor e Salvador, para que assim nós viéssemos receber o perdão dos nossos pecados e a salvação da nossa alma. Jesus foi apelidado de o amigo dos pecadores, e assim Ele é. Jesus é nosso amigo, Ele ama todos nós, mas Ele está mais preocupado com sua vida espiritual do que com a vida terrena. Mas por que isso? Porque o máximo que se pode viver nessa terra é de 70, 80, 90, e para alguns pode chegar até 100 anos ou um pouquinho mais. Porém, nós temos toda uma eternidade para viver, e essa eternidade pode ser no céu com Deus, ou infelizmente, como o irmão acabou de dizer, no inferno com o diabo e seus demônios. Deus te ama e deseja te salvar, mas a necessidade de receber a salvação tem que vir de você mesmo. Você precisa reconhecer seu estado espiritual, que você é um pecador, que você vive para fazer as suas próprias vontades. Só que Deus deseja te libertar dos vícios do mundo, dos vícios dos pecados. Ele deseja te dar uma nova vida. Ele deseja propagar em ti o reino de Deus. Para isso é necessário você tomar uma atitude. Reconheça Ele como seu Senhor e seu Salvador. Entregue a sua vida para Ele. E Deus não só vai te libertar, como a Bíblia diz também, que Ele vai te dar a vida eterna. E essa vida eterna, ela não começa só quando nós partimos aqui dessa terra. A vida eterna começa no momento que você entrega a sua vida para Jesus, pois Ele muda o seu caráter, Ele muda a sua conduta, Ele muda as suas vestimentas, Ele muda as suas palavras, o desejo do seu coração, tudo em você é transformado. Se você deseja essa transformação e ver e experimentar o que eu estou falando, entregue a sua vida para Jesus, pois Ele tem o melhor para te dar. E que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, meus amados e amigos, que nesta manhã você ouviu a palavra de Deus. Você pode meditar na palavra do Senhor, porque Jesus, Ele disse que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então o homem, ele se distanciou de Deus,
de lá do jardim do Éden, quando aquele homem, ele transgrediu a lei do Senhor, ele pecou contra o Senhor nosso Deus, e ali o homem ele ficou desgarrado, como ovelhas que não têm pastor. Então, no momento, depois de muitos anos, Deus ele teve compaixão da vida do homem. O amor de Deus foi tão grande que ele enviou o seu filho para morrer na cruz por nós. Então, meu amigo, então não rejeite Jesus Cristo. Deus ele nos amou, está lá na sua palavra. Deus nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é o amor de Deus. Ele lhe ama de uma tal maneira que às vezes você fica imaginando: hoje não tenho nada aqui na minha casa. Aí você vai para a rua e Deus abre uma porta para você ali. Então ali Deus faz com que você traga alimento para a sua casa. Às vezes você está passando por problema de saúde, então você olha para o céu e ora ao Senhor e pede a Deus que Deus lhe dê saúde. Então Deus lhe dá força, Deus lhe dá vigor, Deus lhe dá tudo que você tem. Foi Deus que lhe deu. Porque nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada em cima deste chão. Por isso é que Paulo escreveu aqui na sua palavra em Romanos capítulo 12: rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável ao Senhor. Então, meu amigo, apresenta o que você tem. O que é que você tem? Você tem um corpo, você tem um espírito, você tem uma alma, e esta alma você vai ter que prestar conta um dia com Deus. Não tem jeito, meu amigo, você morrendo ou não, mas você vai ressuscitar. Quando Jesus ele vinha buscar esta igreja, depois de 1000 anos, Jesus ele voltará a esta terra. Então todos os mortos, desde lá de Adão, vai ter que ressuscitar para prestar conta com o Senhor. A Bíblia nos diz que todos os joelhos vão ter que se dobrar perante o Todo-Poderoso. E ali você vai ter o que tem a apresentar ao Senhor. O que você tem para apresentar a Ele? Meu amigo, olhe para dentro de você e vê o que você está fazendo. O que você tem feito para Deus. Porque a vida eterna só encontra aquele que aceita Jesus Cristo. Vai ter uma vida eterna no céu com Jesus. Por isso é que diz na palavra aqui: não se conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento. Renove a sua vida, renove o seu entendimento, para que um dia você possa se encontrar com Jesus Cristo. Uma certa vez existia 2 homens, meu amigo. Existia um homem rico, existia um homem pobre. Lázaro era um homem temente a Deus, era um homem pobre e cheio de chaga, mas era um homem temente ao Senhor, buscava a presença de Deus, olhava para o céu e via que existia um Deus todo-poderoso. Mas o rico não queria nem saber. O homem rico se vestia de linhos finos. O homem rico, eles faziam grandes festas, convidavam os nobres, todos os ricos da cidade, e ali fazia grandes festas, se deleitava na bebida, se deleitava na prostituição, e não se importava com a sua vida espiritual. Mas este homem também morreu. A Bíblia nos diz que este homem rico morreu e foi para o inferno. E o pobre, quando morreu, ele foi para o céu, foi levado para os anjos, para o seio de Abraão. Há uma diferença aí, meu amigo. Quando o rico estava lá no inferno, ele levantou os olhos e viu Lázaro lá no seio de Abraão, limpo, sem chaga.
todo limpinho, vestido de mão dada com Abraão. E ele disse: pai Abraão, mande que Lázaro moe a ponta do dedo aí na água e coloca aqui na minha boca, para refrescar a minha vida, que eu estou queimando na chama do inferno. Mas Abraão disse: não, filho, há um grande abismo. Quem está aí não pode vir para cá, e quem está aqui não pode ir para aí. Então, meu amigo, há uma diferença. Depois que você chegar lá, você vai meditar. Depois que você está lá, você vai lembrar de tudo que você fez na face da terra. Então há uma diferença, sim. Quando Lázaro estava no seio de Abraão, então ele não lembrou mais de nada. Ele não lembrou do que ele passava aqui na terra, do mal que ele passava. Não, porque ele estava na alegria, ele estava na paz, ele estava no gozo, ele estava no seio de Abraão. Então o rico, ele estava queimando na chama do inferno e lembrava de tudo que ele tinha feito aqui na terra, mas não queria saber de Deus e nem queria amar o próximo. Como foi pregado aqui, você deve amar o seu próximo como a ti mesmo. Assim como Deus nos amou, nós devemos amar o nosso próximo. É por isso que nós pregamos aqui, mais depressa possível, para que você venha se chegar a Jesus Cristo enquanto você tem vida. Paulo, ele escreveu aqui: rogo, pois, irmão, em compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor nosso Deus. Olhe para dentro de si mesmo, olhe para dentro do seu coração, o que você tem feito para Jesus. A sua vida, ela é curta, um dia você vai morrer. Mas o que você tem feito para Deus? O que você tem feito? Você tem feito só em maneira de prejudicar o ser humano? Em fazer mal ao ser humano? Em vender ao ser humano aquilo que não agrada ao Senhor? Então, meu amigo, olhe para dentro de você. A velhice, ela chega, e depois da velhice chega a morte. O que você tem para apresentar ao Senhor? A sua vida continua, o espírito e a alma continua. Então aí, meu amigo, pense nisso, porque Jesus, ele está às portas. Ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus, ele diz também: abre a porta do teu coração, para que eu possa entrar. Abre esta porta, siga para Jesus, olhe para o alto, de onde nos vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tudo que há neste mundo, foi Deus o criou. Foi Deus quem criou todas estas coisas. Deus criou o homem, não para pecar, mas Satanás colocou na vida e no coração do homem aqui todo engano. Então Satanás, ele é um homem mentiroso e enganador, e ele quer enganar a humanidade. Mas Jesus está às portas, batendo na porta do teu coração, para que você venha a Ele. Se chegar a Ele, venha nesta manhã a aceitar a Jesus Cristo. Meu amigo, se você não quer vir até aqui, nós temos igreja. Nós temos uma igreja aqui na rua 6, aqui na Santo Dumont. Chegue até lá, você se sente lá e ouça a palavra de Deus. Agora pela manhã nós temos a escola bíblica dominical. Chegue até lá, para que você possa ouvir a palavra de Deus, para que você possa sentir bem, a sua alma se sentir bem. Nós temos igreja aqui na Santo Dumont, ali, também ali perto do Israel de Deus. Nós temos a igreja aqui na Vila São João. Vai, chegue até lá e ouça a palavra de Deus. Nós temos outra igreja aqui no Pantanal. Então vai até lá e ouça a palavra de Deus, e você possa aceitar a Jesus Cristo como Salvador.
Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde no seu amor. Eu quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor Deus Todo-Poderoso e agradecer também à irmã Francisca que cedeu sua residência para que nós possamos levar a palavra de Deus às vidas. E quero agradecer este grupo que está aqui reunido, sempre, meu amigo, há quase 4 anos nós estamos levando a palavra de Deus nesta cidade, neste bairro, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Siga Jesus Cristo, aceite a Jesus para a sua felicidade e para a felicidade da sua casa e da sua família. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde no seu amor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, finalizando esse trabalho, gratos, porém, pela oportunidade que Deus nos dá de realizar mais um trabalho na manhã desse dia. Oremos todos. Senhor Deus e eterno Pai, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que oramos a Ti, meu Senhor, em forma de agradecimento por tudo quanto o Senhor tem realizado, tem feito em nossas vidas. Seja conosco, meu Senhor, dai-nos um dia abençoado, que essas palavras pronunciadas aqui possa encontrar terra fértil e assim possa crescer e dar frutos dignos de arrependimento. Seja conosco, Senhor, sustenta-nos com teu braço forte, porque gratos estamos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Quente e fedendo.